Na parte de quarta-feira, uma resposta gentil. Veja agora em Josué capítulo 22 e os versos 21 a 29. Aqui diz: Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação. Vejam a resposta pacífica e calma que estes irmãos das 2,5 tribos deram para a delegação que veio até eles. Veja a resposta. Amanhã, talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim, bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar aqui um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos sirva de testemunho e possamos servir ao Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor. Queridos, foi linda a resposta orientada por Deus, pelo Espírito Santo, uma resposta que acalmou, que apaziguou, que trouxe paz. A resposta do acusado, tão direta e poderosa quanto a acusação, é o centro do capítulo que nos diz respeito ao seu tema e à sua estrutura. Até então, as tribos não responderam às acusações, mas em vez disso, ouviram calmamente as alegações contra elas. Diante da gravidade das acusações, essa paciência foi exemplar, pois revela o verdadeiro significado do provérbio: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, verso 1. A frase inicial da defesa apresenta 3 nomes do Deus de Israel: El, o poderoso, Elohim, Deus, e Yahvé, o Senhor. Estes 3 nomes do Deus de Israel foram usados pelas 2,5 tribos na resposta calma e respeitosa que deram. Essa frase é repetida 2 vezes com uma força crescente, pois se torna um juramento solene para eliminar as dúvidas e as falsas acusações que quase levaram a uma guerra civil em Israel. Segue-se uma revelação surpreendente que, por um lado, prova que a base da acusação era inválida. Um altar não servia apenas como local de sacrifício. E, por outro lado, revela sua verdadeira motivação: o medo da separação de Israel e não da apostasia foi a verdadeira motivação deles na construção do altar. Portanto, a construção do altar não era evidência de apostasia, como eles supunham. Na verdade, era o contrário. Eles haviam agido por temor ao Senhor, assim como fizeram as tribos do lado ocidental do Jordão. A verdadeira base da unidade de Israel não era a geografia ou a extensão física da herança, mas a sua fidelidade espiritual às exigências do Senhor. A preocupação genuína dos filhos do lado oeste do rio também foi revelada em sua alegria autêntica quando a inocência das tribos do lado leste foi verificada.
Em vez de se sentirem derrotados pelos argumentos dos seus irmãos, eles demonstraram autêntica alegria e felicidade pelo fato de que as suas suspeitas eram falsas, estavam erradas. A guerra civil em Israel foi evitada e a unidade da nação foi preservada. Aleluia! Meu querido irmão, a Bíblia diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Dentro da igreja, precisamos viver em união uns com os outros, irmão com irmão, membros com o pastor. Nós precisamos dentro das comissões da igreja. As comissões da igreja muitas vezes se tornam um centro de mexerico, de falar mal dos outros. A pessoa que está sendo citada para um cargo, ela sai e então as observações são feitas e muitas vezes observações negativas são feitas distante daquele que está sendo acusado. Ele não está ali para se defender. E falam coisas boas e coisas ruins. Isso não está certo, meu irmão. Não podemos falar coisas ruins, coisas más de pessoas que não estão ali para se defenderem. Jesus disse em Mateus 18, se você tem alguma coisa com seu irmão, você vá a ele, particularmente fale com ele, e não para uma comissão toda. Não vamos espalhar um saco de pena, porque nunca mais vamos conseguir recolher essas penas. Seja dentro de uma comissão da igreja, seja dentro de qualquer reunião da igreja, seja num convívio entre família, nunca deveremos usar a nossa boca, nossa língua para levantar más suspeitas e acusações. Vamos ser pacíficos e vamos seguir os passos que Jesus nos deu em Mateus 18. Vamos ter com o nosso irmão, vamos falar com ele, vamos orar com ele, vamos chorar com ele, vamos ganhar o nosso irmão. Aleluia!